Eu nasci no Rio, meu pai morava aqui, conheceu minha mãe, meu pai é libanês, meu tio já morava aqui, trabalhava numa joalheria, e aí conheci a minha mãe, nasci, mas aí meu avô estava doente no Líbano, meu pai resolveu voltar. E aí lá no Líbano estourou a Guerra Civil, em 77 mesmo, aquela questão étnica e tal, cristão, muçulmano, né, o caso aqui, e aí fechou o aeroporto. E meu pai já era de uma família tradicional, meu tio já era o chanceler do presidente, meu avô tinha sido prefeito, e aí ficou aquela questão, fica para lutar, meu pai, né? Então, resumindo. Para lutar, a gente para lutar, guerra. Essas caras, essa galera é outra luta, não é wrestling. Fica para lutar. Tiro. Cada cidadão cristão fundamental. E aí começou uma guerra étnica. Vocês eram minoria, né? Vocês eram cristãos. Ó, e vale ressaltar, o povo sírio era contra a guerra. Então era uma questão política mesmo. Tanto é que muitos refugiados libaneses se esconderam em casas sírias para poder pegar o voo via Damasco, Paris e fugir da guerra. Então o povo sírio acolhia os libaneses cristãos escondidos só. Então havia essa questão política só. Então assim, tem que enfatizar isso. E como é que que idade você tinha? Você chegou a ter que pegar em arma, não foi? Peguei em arma, assim, na verdade inicialmente aquela questão, dá uns tirinhos aqui e tal para saber. Quando a guerra começou a ficar Kalashnikov aqui, rapidinho. Tinha uma foto, né? Não é 3/8, né, meu irmão? Você tá falando de um fuzil com quantos anos de idade? Não, meu pai tirou a primeira foto com 7. Olha que tranquilo. Quase de tamanho do fuzil, né? Mas eu tinha, assim, falando um pouco rapidamente, o que acontecia lá dentro? Quando a guerra étnica é muito violenta, quando o soldado entra para sua casa, ele entra com muita raiva. E havia muitos relatos de morte, de trucidade, não é o caso aqui, de famílias do interior. Então aquele medo tomava conta da cidade. Seu pai em combate no front, você é o mais hábil a poder defender sua casa. Irmão mais velho. Irmão mais velho, tá grande, 12, 13 anos, já era grandão, já sabia atirar. Meu irmão Ralph também já sabia com 9 anos. Então tinha uma lei que dizia, atirem no primeiro que entrar. O governo liberava isso. Então entrou na casa, tem que largar o dedo. Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas você viveu nessa adrenalina por quanto tempo? Virei 13 anos nessa guerra lá. Você tinha 13 anos? Tinha 13 anos e viemos pra cá, né? Depois. Aí tu veio quanto tempo depois? Um ano e tal nessa adrenalina de dormir, pode entrar alguém. A vida toda. Isso, bomba caindo. Quanto tempo, Antônio? Foram 3 anos. Não, assim, que eu dei conta a partir de 7 anos de idade, que eu dei conta. Dos 7 até que ano você Até ficou? os 13. Até os 13. Aí... Não, eu fui criado com 6 meses lá. Tá. Né? Mas assim, quando dei conta, né? Aí já era tenso. Era brincadeira, então começou a ficar mais sério. Você lembra bem de cenas muito fortes, né? Lembro de atentados terroristas, vi coisas. Viu pessoas mortas? Quase eu morri em um atentado terrorista uma vez. Isso é muito ruim, né, Foi um anjo da guarda que me salvou. Eu esqueci a carteira, voltei a pegar. E um amigo meu também, fiquei esperando ele, explodiu um maior carro-bomba da história, que tinha mais de... Igual que acontece hoje no Afeganistão, na frente da maior padaria da região, onde era comum no final de semana você ir comprar pão, né? Os amigos da escola se encontram, era tipo uma área, né, recreativa assim. E era ao lado da Embaixada Britânica, do qual meu pai era chefe da segurança. Então, a ideia era a embaixada, foi desviado ali o carro, né, e explodiu em frente à padaria. Quer dizer, por pouco não estava lá. Caraca. Então história não falta, né? E sua primeira língua foi o árabe? Foi o árabe e o francês. Eu fui alfabetizado nos 13. Francês, inglês e árabe. Inclusive, em luta você se comunica com seus irmãos em árabe, né? Em árabe. Não é assim, confunde o adversário. É mais fácil, né, cara? Que ninguém escuta as posições, né? Ninguém entende o que está falando. Aqui menos gente entende, né? Saunas pelos mundiais do mundo. Tô com meu irmão assim, né? Sentados com roupa do Brasil. Na sauna, a galera perdendo peso. Aí os caras falando, vai desses brasileiros aí. Isso é árabe, né? Escutando. Eu e a Adri assim, né? Vai desses brasileiros aí. Os caras não parecem brasileiros. Falando mesmo árabe comum, sírio. Aí o meu irmão assim, né? Aí eu falo pro meu irmão, aí fala em português. Aí vamos surpreender eles daqui a pouco, vamos. Aí eles vão falando, pô, mas os caras parecem bom, o cara tudo grandão. Pô, brasileiro não tem isso aqui, ó. Aí daqui a pouco... E aí, beleza? Começa a falar em árabe. Os caras, que isso? Tá maluco? Você fala árabe? O que é aí? Os caras tomavam um susto, deixavam os caras falar na sauna. Eles só escutando. Aí, pô, ainda bem que vocês estão falando besteira, hein? Onde o Adrian treinando lá na WWS, para ele tá sendo vantajoso. Só vamos mostrar o Adrian, Bernardão, se puder. O Adrian com você e o Leitão aí treinando... São os tempos do wrestling. Agora vamos mostrar uma atual do Adrian para a galera entender a pergunta do companheiro.
Isso aí é o Adrian hoje. Tá bem, essas áreas lá essa pasta de dente americana é pica, mano. Não, graças a Deus, cara, nossa família nunca usou suplemento assim especial. Não, suplemento não, é pasta de dente mesmo. E nós sempre Aí, tivemos uma genética muito boa. Não, mas mais o Adrian... Só pra gente entender, isso aí é o time brasileiro, né? Que são os representantes brasileiros nessa liga, né? É a mulher, o Gleidson conhece o também. César Bononi, que é o outro homem que tá ali, o Adrian no meio, e a Tainara Conte, que era uma judoca, aí fez o teste depois lá e foi... O cara pergunta aqui assim, o Rafael Santiago, o irmão do Antônio está na WWE. Como funciona para ele chegar no show principal? Aquele do Brock Lesnar? Eu acho que os caras são eventos diferentes, não? Não, o Antônio pode me corrigir. Explica como é que ele chegou lá e depois essa resposta aí, né? Como ele chega na primeira divisão do UFC do negócio. Nós chegamos lá graças ao Tico, que era da Pretória, que é da Iron Army. O Tico, eu achei muito, muito bacana da parte do Tico, porque geralmente no Brasil você tem aquela questão de monopolizar, né? Não, o Tico quis reunir a melhor equipe mesmo. Então ele me ligou, nem acreditei, pô, Antônio, tudo bem? Eu sou o Tico, né? Eduardo, né, o nome dele. Eu queria que você participasse desse dia. Eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem. Pô, o cara tá me ligando do nada para participar do sentido. O cara é mó gente boa, conhece super o Tico, honrado. Sangue bom. Irmão do Bernardo, né? Então. Irmão do Bernardo. E assim, eu lembro que na época ele ligou pra mim também, a gente fazia uns negócios lá com ele, do evento, aí tinha um gigante que lutava lá. Não, levou o gigante, levou o gigante. Treinava Neckgym, né? Não, na verdade, nós passamos na primeira seletiva. Como é que foi? É uma câmera. O que vale na WWE é a câmera, em primeiro lugar. Então, nós participamos de uma entrevista. Então, já de 50 que foram chamados, só foram 6, 7 aceitos, que foram bem na câmera. Eu, Adrian, Gigante, Rui... Tinha mais um do Muay Thai, que é o caramba deu branco agora, lá de Goiânia. Foi uma galera bacana do Brasil. Vai ficar uma história perfeita. 2 irmãos brasileiros com aspecto árabe. Exatamente. Fomos bem. E aí, eu estou falando assim, então o Tico me ligou para ir lá. Aí deu certo, fomos para disputar a primeira seletiva, que foi a primeira seletiva continental latino-americana. Foi em Orlando. O primeiro, já inaugurando o CT deles novo. E aí a seletiva foi um curso dos caveiras. Cara, foram 4 anos, foram 4 dias de pressão. A gente não sabia, o wrestling ajudou muito, porque a base da seletiva era wrestling, muito rolamento, que a gente fazia todo dia no aquecimento. De cara, nunca treinei como virar um pneu. Levantei o pneu de 300 quilos, falaram lá, 300 pounds. E aí rompi o bíceps, continuei com o bíceps ferrado fazendo. E aí foi grossíssimo. Não, aí foi caveira, cara. Foi caveira. Aí foi caveira aqui até hoje, né? Legal que muita gente pensa que WWE é fácil e tal. Não, é legal você contar essas histórias. Agora ninguém sabe. Eu quando rompi o bíceps, voltei, operei, eu perdi o movimento da minha mão. Isso eu escondi todo mundo. Só o Murilo sabia que eu ia lutar o praia e foi pra minha mão. Minha mão fica assim, cara. Perdi o movimento da minha mão por 9 meses. Graças ao Dr. Vicentinho, que era do CIRTA, eu consegui recuperar os movimentos e disputar a seletiva. Foi pro Rio. E você não... 3 meses depois eu disputei e ganhei. Cara, e tinha acabado de recuperar o movimento. Eu fiquei assim, cara. Achei que fosse ficar uma mão. E você não ficou, o Adrian foi, acabou que na seleção final ficou o Adrian. Ficou o Adrian. E você não ficou porque você também tinha teus... Não, a ideia era lutar a Olimpíada. Aí teve aquele lance que já passou, mas acabei que eu não fiquei lá. Só para responder a pergunta, o Adrian é o NXT, né? Que seria tipo a divisão de acesso, né, Antônio? Com certeza. Aí todo ano, cada 6 meses, tal, a WWE vai recrutando a galera e vai jogando pro elenco principal deles. O principal é popularidade. Os eventos que ele participa de eventos... Qual frequência? Como é que funciona isso? Todo final de semana. Então, mas ele tem eventos, vamos dizer assim, evento de tarde, tipo o Júnior... não é Série B? Como é que é essa referência? Os eventos, o Gleidson é fanático, ele pode responder também. Mas os eventos, eu fui em alguns eventos quando eu estava lá, os eventos eles são filmados, o principal da NXT dentro de uma universidade. É aberto ao público, cabem 4 mil pessoas, é como se fosse um teste. Passou daquele primeiro, já vai para os eventos fora de Orlando. Né? E aí tem aquela estrutura, vamos supor, Macaé, Angra, começa a abrir para a cidade do interior. Aí o cara começa a evoluir, ele vai pegando cancha, aí joga ele, aí começa a jogar no evento maior. Ele tá fazendo para a galera que vem em casa, cara, passa na Fox, se eu não me engano, é terça-feira, o NXT. Agora, que é essa divisão de acesso. Vitória é muito grande. Pô, que legal. Então teu irmão hoje em dia ele aparece algumas vezes. Já. O Bononi aparece, a Tainara que tem mais destaque lá e tal.
dos brasileiros que mais aparece, né? Ela lutou até o WrestleMania. Tem algum que luta uns 3 defendendo o Brasil, sobem os 3 no ringue? Eles estão fazendo isso agora. Tem uma formação, é um trio chamado É Nóis. Eles fazem isso. Eu não sei se eles fazem isso com frequência ainda, mas eles formaram tipo uma facção, Sim. né? E agora tá chegando o Nóis. Marcão. São Agora os vocês três estão sabendo, tá chegando o Marcão. Santa Cruz? Marcão é Marcos Gomes, aluno meu de wrestling, preparei ele na KS Fight. Ele tá indo pra lá? Acabou de ser selecionado, vai ser o novo brasileiro lá. Tem uma menina também que foi recrutada. Não sei se tem agora. foto dele aí, mas... Não tem, infelizmente. mas vai ter. Mas e teu irmão então tá crescendo lá no processo, já tá se popularizando. Ele tem um salário lá, né, Antônio? Tem um salário. Tem um salário, a família Começa, acho dele. que começou com $4.000 e vai crescendo. E ele é o personagem da capoeira, né, cara? Os personagens vão mudando. O Adrian tem um fato inusitado. O Adrian era bonzinho no início, né? Aí mandaram ele ficar mal. Malzinho. Aí deixou a Aí barba. ele falava que as crianças que ele cumprimentava, ele começou a passar de cara de mal, várias crianças ficaram chateadas e não entendendo por quê. Ele me fiquei triste, não posso mais falar com as crianças, mas aí depende do momento que ele tem que viver. Que coisa curiosa. porque Aí ele foi visitar as crianças depois, ele conhecia uma menina, não, cara, olha só, tudo bem, eles são um personagem e tal, não sei o quê. Porque assim, você vai fazer um filme de comédia, depois no outro filme tu é um vilão. Exatamente. Tu é Tem um o cara... mocinho e o bandido, e o vilão, né? Tu tem que saber representar todos, né? Aquilo Teu ali. irmão, o aspecto, né? Teve que tem mudar. mais a ver, Teve né, que mudar. cara? No início ele era Aquela bonzinho, barba, mas aí teve que Botou a mudar. barba, cara de brabo, com aquela pasta de dente lá que deixa Agora, os caras mais importante, fortes. já que a gente está falando no Adrian, eu queria tocar num assunto com você. Você foi um cara muito importante, né, trazer o wrestling para o MMA, porque você era um wrestler e lutava MMA, Sim. mas você trouxe isso para o seu irmão e seu irmão virou uma referência para grandes lutadores Sim. do MMA nacional. Sim, Você fala com o Jacaré até hoje, ele fala, cara, o cara que eu mais evoluí na parte de wrestling, que me fez entender o wrestling aplicado ao MMA foi o Adrian e outro. Damian Maia. Sarafian também. O Damian Maia sempre fala, cara, o Adrian é um cara que ele tinha que ser mais valorizado no Brasil, porque ele faz algo diferente aqui pra nós. É o wrestling aplicado ao MMA. Sim, o Adrian, sempre busquei isso, porque o Adrian treinava com a gente MMA no Ruas, vale tudo antigamente. Só que o Adrian nunca gostou muito, mas o Adrian ajudava, o baixinho ajudava o Shimun, no peso mediano, treinava com o Cacareco. Então o Adrian, uma época, treinou. Então tinha essa experiência. Ele chegou num nível também no wrestling, em termos de competição, que poucos atletas chegaram, né? Foi fazer camp na Bulgária. Não foi isso. Não, ele competiu. Não, o Adrian foi o primeiro latino-americano a conseguir uma medalha dentro da Bulgária, da Dan Koloff. Perdão. Foi a primeira história, assim, uma final histórica. As pessoas riam assim. O Brasil fazer final, o Adrian foi ganhou 3 russos que estavam disfarçados de israelenses, não sei o quê. Aí fez a final com o Mihail, um búlgaro que tinha acabado de ser bronze olímpico. E a final foi duríssima, foi tipo 4-2, transmitido ao vivo, as pessoas tensas, passava ao vivo, esse campeonato passava ao vivo dentro da Bulgária, como se fosse uma final de um torneio. E aí o Adrian causou esse impacto no mundo. E o Adrian, na categoria dele, era muito pesado, porque assim, os melhores estavam na 8-4, sempre, 8-4, 9-7. Então o Adrian pegava sempre os mais duros. Ele era... Não, 8-4. Voltando à foto, o Adrian sempre perdeu 6-7 quilos para lutar. Então, no ciclo olímpico do Rio, ele já estava muito pesado, já estava tendo dificuldade para baixar. Então, e também vai de contra o que ele está fazendo, né? Daí ele relaxou ficou com 102, 103. Tamanho. Mas o Adrian sempre enfrentou os melhores. Era o peso mais ingrato esse. Falar em enfrentar os melhores, vamos puxar o gancho aqui, né? É o nosso quiz da semana. É sobre você enfrentou um dos melhores 2 vezes, que é o Daniel Cormier, atual campeão pesado do UFC. Era o campeão meio pesado, perdeu o título, mas você lutou com o homem 2 vezes e o quiz era quanto foi o placar. Vocês se enfrentaram 2 vezes, mas era em Santo Domingo, né? Isso, foi Santo Domingos e Nova York. Santo Domingo e Nova York. Então, eu acho que eu tenho a foto aqui da Get Image, estava aqui na internet, tem até o crédito aqui do Omar Torres. Foto da Get Image. Aqui o momento que ele... Isso aqui é em Santo Domingo, né? Foi em Santo Domingo. O que seria isso? Quantas lutas vocês fizeram? Não, fizemos uma final, que já foi histórica, eu lembro. Foi uma final, fui prata. Isso daí é final? Isso é final. Eu ganhei 2 lutas, ele também. E nos enfrentamos na final. E aí ele te ganhou de quanto? Essa era a pergunta? Foi, se não me engano, foi 10-2, porque era por superioridade, né? Que até hoje vale. Então o cara que faz 10 pontos à frente, acho que foi 12-2, se não me engano.
Quem faz 10 pontos à frente acaba a luta por superioridade. Mas a gente conseguiu fazer 2 rounds. Abri 2 pontos no favorito, que meteu naquela 2 a 0? época, meti 2 a 0, então surpreendi ele. Cara que... Não, e na época, assim, pro Brasil, tu fez 2 a 0 no melhor. Então, assim... Ele era realmente o melhor, né? Ele era o melhor. Ele era como favorito a ouro olímpico. Inclusive, reza a lenda, né, que ele foi na Olimpíada da China, foi de Pequim, que ele foi ele, o Ben Askren. Quando o Cerrudo foi campeão em Pequim? Sim. Não, foi Pequim. Então, foi ele, Cerrudo, Ben Askren. Ele foi como favorito, ou entre os 2 favoritos, e aí ele teve um problema de perda de peso. Era o capitão da equipe americana e acabou não podendo competir na Olimpíada da vida dele, né, cara? Sempre teve problema em perder peso. Eu lembro que ele ficava na sauna. Nós treinávamos em Colorado Springs, né? O Adrian teve em Colorado com a primeira equipe brasileira, não pude ir. Tava o Babalu também nessa época. O Babalu foi muito ativo na seleção de wrestling, treinávamos muito juntos. Ele fala, né, na entrevista dele. E o Cormier, ele tinha um algoz, que era o Gatsalov no peso dele. Era um russo, assim... Era o John Jones do wrestling. O Gatsalov era um cara... Ele mesmo fala. Era o algoz do Cormier, cara. Ele ganhava do Cormier, assim, não fácil, mas... E isso, ele foi frustração do Cormier, o Gatsalov. Ele que impediu. Tem aquela história no ônibus. O Babalu tava. Do Cormier. E ele me ligou, tem um legal aqui, filho da puta, não sei o quê. Pô, vou pegar ele, calma, cara. Eles me ligavam sempre de Colorado, você tinha que estar aqui com a gente. Vou pegar esse cara, só que depois de virar amigos, né? Eu acho que começaram a se Mas tu sabe, tu falou pra ele, esse cara é sinistro. Não, na época ele não era. Ah, tá. Não, e na época o Babalu já lutava. Já lutava também, era muito mais respeitado. A primeira equipe brasileira foi pra Colorado em 2000. Treinaram lá 45 dias. Só quem estava na equipe, quem estava? Vou lembrar os nomes, vou passar para vocês no segundo bloco. Na equipe brasileira. Salazar estava, Zulu. O que lutou muito no Japão, cara, o Jay-Z, que é o brasileiro. Jay-Z Cavalcante, pô, ele estava na equipe. Caramba. Tinha uma galera de alto nível lá no Colégio. Ficaram um mês. Essa equipe que era uma das melhores de wrestling na época. E o Cormier, a gente devia conhecer ele do UFC. E eles aí olhavam, quem são esses latinos, né? E se desentendiam no ônibus e na hidromassagem, né? Porque a hidromassagem é a única para todo mundo. Sai daí, o cara sai daí, caraca. Como assim sai daí? Só tinha uma hidromassagem para todo mundo, né? Eu devia tomar, né? Brasileiro do jeito que eu conheço. Ele já era meio abusado, E a gente fala alto e não percebe. Exatamente. E outra coisa, eu chego e falo que esporro esse cara deve entrar de sunga brasileiro logo pelado. Não, eles me ligavam toda hora pra falar. Mal, né, eu contava as histórias, né? Calma, galera, não vai sair na porrada aí dentro. A primeira equipe na história está em Colorado. Era raridade uma equipe estar dentro. Depois abriu pro resto do mundo, mas uma das primeiras latinos foi do Brasil e chegar numa cabeçada lá. Então foi um... E o Cormier lutou o Pan do Rio em 2007, né? Lutou também. Foi campeão pan-americano, né? Acho que foi, né? Acho que ele foi campeão, Ele se desentendia com um cara chamado Wilfredo Cubano. Isso aí até taparia num pan desses da vida aí, os dois se desentenderam, taparia, foram desclassificados. Se procurar no YouTube a gente acha? Acho que sim. Wilfredo Cubano e Daniel Até Cormier. hoje eu estou pleiteando minha medalha, porque eu tinha ficado em quarto. Eles desclassificaram os dois, se não me engano, vamos até checar essa história. Na final. E aí eu sobe os dois. No pan do Rio? Não, num pan desses da Colômbia. E aí mas um pan comum, não valia nada. E aí eu acho que eu fiquei em prata ou bronze, e o outro ficou em prata. Porque eles brigaram feio mesmo, porradaria. A gente vai separar. É tipo isso. Eles dois não gostavam. Greco e freestyle, os 5 maiores potências do mundo nessas duas modalidades, porque são diferentes, né? Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia estão sempre ali na... Sempre ali. Eu achei que os Estados Unidos tivesse... Não. Tem ali Rússia, algumas Bulgária, medalhas abaixo. Frente, não, algumas medalhas abaixo, mas sempre concorreram. Sempre. E embaixo, depois, quem vem? Embaixo vem, com a dissolução da antiga União Soviética... Bulgária se tornou... Como funciona a força olímpica? Claro que é pelo ouro, prata ou bronze. Mas nas internas funciona pelo número maior de pessoas classificadas para aquela Olimpíada. Então eles começam a ver, a Rússia classificou a equipe completa. Aí eles botam como ranking, a equipe americana também. Aí vai vindo 6, 5, 4. Então as potências olímpicas se tornam assim. Medalhar é um outro passo. Aí é o Olimpo, ouro. Mas nas internas, entre as equipes, quem classifica mais? Então o Brasil na Olimpíada do Rio
virou uma potência, classificou 4 meninas, né? De 6. Então se tornou uma potência feminina. Engraçado que não teve. Costuma ser hábito, né? Classificar todo mundo. No wrestling não foi o time completo, né? Teve que lutar pela vaga. Exatamente. Né? Não, isso foi modalidade que uma você tem a polêmica vaga muito garantida. grande. Não, isso foi uma polêmica muito grande, porque geralmente o país cede vagas. E o Brasil, por estar sediando pela primeira vez uma Olimpíada, deveria ganhar, como a Austrália. A Olimpíada de Sydney, toda a equipe olímpica australiana estava classificada, porque era mais dias na TV, né? Realmente essa parte eu não sei porque o Brasil não conseguiu ter essa garantia, o que seria ótimo para o país, porque você tem um atleta por dia na TV. E outro vacilo também foi não ter, até eu conversei com o Doca na época, eles estavam tentando, mas assim, não havia um número suficiente de confederações para começarem a parada do grappling. Isso. Porque nada mais justo do que uma Olimpíada, né, no Rio de Janeiro. Exatamente. Você ter o grappling como modalidade convidada, porra. Exatamente. Ping-pong, softball. Exatamente. Os troços que a gente não tem a menor tradição, não vai ganhar medalha nenhuma. Então, a gente tem que trazer uma isso. modalidade onde a gente pode arrebentar. E o Podia ter entrado como esporte de demonstração. Esporte de demonstração. Ganhar 5 ouros no grappling é Mas é depressão porque pro Brasil. a UWW é muito organizada. Ela é a segunda maior organização do mundo em países filiados. Pra você ter uma ideia. É a FIFA com 202 e a UWW com 198. Quer dizer, pertinho, né? É potência a nível esportivo. Em Lausanne ela é referência lá. E ela é muito organizada. Então, se ela botasse um grappling no Rio de Janeiro sem um planejamento para continuar, seria um tiro no pé. Com certeza. Ela perderia essa vantagem de ter o grappling. Então, o processo está lento, mas quando ele avança, ele não recua. O esporte entrou, e como eles quase saíram daquela discussão que teve, lembra? Quase tiraram o wrestling. Estava nessa época. E aí eles meio que blindaram só o wrestling, mudaram as regras, e aí estão trazendo o grappling. Forçar o grappling, ou beach wrestling, seria meio que um tiro no pé agora. Entendi. Então eles estão muito na politicagem.